Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre VBA. Nesta aula de número 247, você vai aprender como manipular faixas nomeadas no VBA utilizando aí o Excel e muitos comandos no VBA. Antes de começarmos, lembre-se, boa parte do público que acompanha os meus vídeos, eles apenas estão passando no canal, não são inscritos. Então, antes de começar o vídeo, já clique em curtir, deixe o seu comentário e espero que goste da aula. Nesta aula especificamente nós vamos trabalhar com as faixas nomeadas no Excel. Deixe-me abrir aqui a nossa planilha de gravação. E como você pode perceber, nós temos algumas faixas e eu vou nomeá-las. Por exemplo, aqui nós vamos nomear esta faixa como meses. Poderia criar uma faixa dinâmica para os resultados, mas nós vamos basicamente criar faixas nomeadas usando primeiro o método tradicional. Logo na sequência, nós vamos criar uma segunda faixa aqui, underline, chamada dias da semana. Inclusive, essa é a letra D maiúscula. E aqui nós vamos colocar, ou melhor, vamos trocar fórmulas, gerenciador de nomes. Você terá acesso a todas as faixas nomeadas. E clicando em dias da semana, vou editá-la. Vou colocar dia da semana, nome, apenas para diferenciá-la das demais. Pronto. Agora sim, eu posso selecionar essa terceira faixa e definir como dia da semana. E por último, estados e as suas respectivas siglas ou unidades federativas. Nós vamos selecionar essa faixa e vamos colocar aqui estados. Pois bem, quando nomeamos uma faixa de células no Excel, ao clicarmos sobre a caixa de nome, perceberemos esses nomes que estão aqui aplicados. Basta clicar sobre qualquer um deles que o Excel vai fazer referência à faixa nomeada. Quando você receber uma planilha de alguém, verifique se há faixas nomeadas, pois isso pode te economizar bastante trabalho. E para manipular essas faixas de nomes é só clicar em gerenciador de nomes da guia fórmulas para ter acesso a todas elas, trocando inclusive suas referências, seus nomes, apagando as faixas ou ainda criar uma totalmente nova a partir do zero. Pois bem, agora que nós já temos essas informações, nós vamos criar algumas rotinas em VBA para manipulá-las. Guia desenvolvedor, modo design ativado. Vou clicar duas vezes sobre o botão executa rotinas e você já vai ver esse botão também inserido na planilha quando fizer o download lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Uma dica importante, se você está baixando o material lá no meu site, possivelmente você está com algum tipo de dificuldade. Tenho recebido algumas informações de pessoas que não conseguem fazer o download, então lembre-se que há algumas abas para poder fazer o download. Então, clicando em Downloads, coloque o seu login. Então, eu vou colocar aqui o meu login. Deixando o seu login no site, você concorda em receber periodicamente um e-mail meu com propaganda das aulas que eu publico no YouTube. E eu tenho o download do curso de Excel básico numa aba, o curso de macros e VBA na outra. Cuidado que não é a das aulas de VBA, é só do curso de macros e VBA. E depois em aulas diversas você vai encontrar todo o material restante, seja de Word, Excel, SQL, todo o material de download está aqui. Para facilitar a busca, pressione Ctrl F, digite o termo que você quer e pressione Enter. Então veja que ele ainda assinalou todas as aulas de SQL. Voltando à nossa aula, vamos então começar declarando as nossas variáveis. Din W vai ser a nossa variável de manipulação da minha worksheet. V, faixa nomeada, vai ser uma variável onde eu vou conseguir manipular a faixa do próprio projeto do VBA. E essa faixa vai ser do tipo name. Din, vcount faixas, vai ser um contador do tipo long, onde nós vamos contar a quantidade de faixas nomeadas na nossa planilha, na nossa pasta de trabalho. A variável n do tipo long para percorrer as linhas. E a variável call do tipo byte. Como eu sei que são poucas colunas que eu vou manipular, nada melhor do que uma variável pequena do tipo byte. E aí nós vamos criar algumas faixas. Então faixa 1 vai ser do tipo range. E nós vamos repetir a criação desta faixa para faixa 2 do tipo range. Faixa 3 também do tipo range. E você vai entender depois por que eu estou criando essas quatro faixas. Eu criei esse código e fui implementando com o tempo para que você pudesse entender várias técnicas diferentes de manipulação dessas faixas nomeadas.
Nós vamos começar primeiro colocando um stop aqui para que o código pare quando eu clicar no botão lá da minha planilha. Esse código stop, ele normalmente não é utilizado nos códigos, a não ser que você queira depurar o seu programa. Vamos começar definindo a nossa planilha padrão como planilha 1. Lembrando que este é o nome da planilha aqui do projeto do VBA. E caso você queira renomear essa planilha, é só acessar as propriedades dela e a partir de suas propriedades fazer justamente essa troca de nome aqui no campo name. Então setW igual a planilha 1, linha igual a 2. Então nós vamos começar a fazer aqui, percorrer a nossa planilha a partir da linha 2. Todas as nossas listas começam nessa linha. E depois nós vamos ver a nossa coluna igual a 10. Por que coluna igual a 10? Se você observar, nós temos aqui na coluna J as faixas nomeadas. A primeira técnica, uma das primeiras técnicas que eu vou ensinar é como você pode listar as faixas nomeadas diretamente nas células da sua planilha. Então eu vou colocar aqui underline meses, depois underline dias da semana nome, dias da semana e assim por diante. A coluna J, se digitarmos aqui igual call e pressionarmos o Enter, vamos descobrir que é a coluna 10. Voltando para o Visual Basic, temos lá a nossa coluna. Primeiro, como faço para contar as faixas nomeadas da sua pasta de trabalho? Podemos fazer isso, eu vou fazer isso na verdade utilizando a nossa variável vCountFaixas. E ela vai ser igual ao resultado da minha função ActiveWorkbook. Então nós vamos pegar a nossa pasta de trabalho ativa, ponto. Names é uma coleção, então nós temos aqui uma coleção de nomes, ponto count. Basicamente, este comando faz justamente a contagem das minhas faixas nomeadas. Vamos executar isso aqui colocando debug.print e vamos colocar lá o resultado. Planilhas, ou melhor, faixas nomeadas. E vamos concatenar isso com a nossa variável vCountFaixas. Ctrl G para visualizar a área de verificação imediata. E agora vamos primeiro depurar e verificar se tem algum código, um erro no meu código. Não tem, vou comentar o stop e vou dar um F5. Como você pode perceber, existem 4 faixas nomeadas na minha pasta de trabalho. Então o primeiro objetivo aqui, atingido, nós já conseguimos contar as faixas nomeadas da nossa planilha. Agora, segunda condição, eu gostaria de percorrer as faixas nomeadas. Percorrer as faixas nomeadas significa que eu vou passar por todas elas para poder, por exemplo, colocar o seu nome na minha planilha. Nós vamos então fazer aqui o comando w.range. Eu vou pegar da minha coluna de J2 até J. Como eu não sei ainda a última célula da minha planilha, da coluna J, então nós vamos usar aqui um comando para mapear essa última célula. Vou concatenar com w.cells, w.rows.count, vírgula, 10, coluna 10, ponto end xlap. Só esse comando já mapearia, né, já posicionaria o cursor na minha última célula da coluna J, mas esta última célula, por enquanto, é a célula do título. Então eu vou precisar desprezar uma vez isso. Então eu vou colocar aqui ponto .offset, 1,0, ponto .row, ponto .clear contents. Essa instrução então vai fazer com que a minha faixa de J2 até J e a última célula com dados sejam apagados antes de colocar a nova faixa nomeada de células aqui. E vamos utilizar o for each, que é uma estrutura de repetição que você já conhece para manipular, percorrer objetos. E eu vou pedir para que ele percorra cada faixa nomeada. Lembre-se da nossa variável definida aqui na parte de cima, vFaixa nomeada, in. E agora nós vamos colocar a nossa coleção, ActiveWorkbook.names, next vFaixa nomeada. Essa instrução vai percorrer todas as faixas nomeadas, atribuindo cada uma delas a cada ciclo do for na minha variável vFaixa nomeada. Como eu já estou fazendo então o ciclo, para pegar o nome de cada uma delas, o que eu vou fazer? Na minha célula da linha 2, vírgula, coluna, que nós mapeamos como sendo 10, eu vou colocar aqui vFaixa nomeada.name.
Lembrando que eu preciso incrementar a minha variável linha, então ln igual a ln mais 1. Se nós tivéssemos 200 faixas nomeadas, as 200 faixas seriam nomeadas automaticamente com essa rotina. E eu vou definir aqui no final um ln igual a 2, pois se eu precisar dessa variável no final, ela vai voltar para o seu valor padrão. Vamos testar. Vou para o Excel, faixa em branco, vou executar a rotina. Como você pode perceber, o for each já percorreu todos os nomes na minha planilha e colocou aqui. Se nós criarmos mais uma faixa, por exemplo, eu vou criar uma aqui nova, chamada apenas UF. Underline, UF, de unidade federativa. Ao executar a nossa rotina de novo, você vai ver que imediatamente ela será listada. Já é possível, então, percorrer a nossa pasta de trabalho e listar todas as nossas faixas nomeadas. Voltemos para o Visual Basic. Nesse método 3, agora, eu vou ensinar você a apagar uma faixa nomeada. Como fazer para apagar? Primeiro, nós temos que dizer qual é a faixa que eu quero apagar. Eu vou usar uma outra variável aqui chamada nome faixa, do tipo string. Eu vou pedir para que o usuário faça aqui a digitação, ou ainda eu vou poder selecionar isso através de um controle que nós vamos colocar na planilha já já. Nessa variável nome de faixa, nós vamos capturar o nome de faixa pelo usuário a partir de um input box. Qual o nome da faixa para excluir? Você já deve estar se perguntando, bom, essa não é uma boa técnica e eu concordo com você, pois o usuário pode digitar o nome errado e essa faixa não existir. Muito bem, depois de capturar, de aparecer um input box para o meu usuário, nós vamos ter que tratar essa informação. Primeiro, se nome faixa for igual a vazio, então nós vamos fazer alguma coisa. Vamos lá. Se o nome da faixa for vazio, nós vamos avisar para o usuário, message box, obrigatório inserir um nome de faixa. Vamos colocar aqui um botão, vírgula, VB critical, e nesse caso nós vamos colocar um exit sub, simplesmente vamos abortar a rotina. Vamos testar até aqui para ver se vai dar certo. Voltando para o Excel, mas antes vamos depurar o nosso código e compilá-lo. Voltando para o Excel, vou executar o botão de rotinas. Qual o nome da faixa para excluir? Como nós já temos os nomes aqui, fica fácil. Underline UF. Ou melhor, vamos testar o nosso erro primeiro, né? Vou deixar ele em branco e vou dar um OK. Como pode ver, é obrigatório inserir o nome de faixa e a minha rotina foi abortada. Se nós digitarmos um nome válido, esse nome então vai ser procurado na minha faixa, nas minhas faixas de células nomeadas, e nós vamos fazer aqui a sua eliminação. Por isso, nós vamos usar de novo a nossa instrução for each. Então, para cada faixa nomeada, nós vamos usar a mesma variável criada inicialmente lá no começo da nossa rotina, in active workbook.names, a nossa coleção de faixas nomeadas. Next, vFaixa nomeada. Agora nós vamos percorrer. Primeiro, nós vamos fazer aqui uma equiparação entre o nome digitado pelo usuário e o nome das nossas faixas. Eu preciso converter isso para o uppercase e pegar a nossa vFaixa nomeada.name. E eu vou perguntar se isso é igual a nome faixa, também convertida para maiúsculo, capturada na variável do usuário. Se ambas forem iguais, podemos fazer a eliminação dessa faixa. Como é que nós apagamos uma faixa? Então vem aqui o comando apagar faixa nomeada no VBA. Active workbook.names, que é a nossa coleção, e nós vamos passar como nome da nossa coleção, como índice, o nome da nossa faixa que o usuário acabou de escolher. Pode ser tanto a vFaixa nome como o nome faixa que ele passou. Fazendo isso, nós vamos apagar, nome da faixa, ponto, delete. Apagando a faixa, eu já posso dizer para o usuário, numa message box, que a faixa foi apagada. E aqui, vamos colocar um exit for. Pronto, já vamos percorrer todas as nossas faixas nomeadas. Se o nome da faixa convertida para letras maiúsculas for igual ao nome da faixa convertida para maiúscula do usuário, nós vamos apagar a nossa faixa nomeada com o comando delete. Muito bem, então vamos testar para ver se essa rotina dá certo. Depurar,
compilar código. Nenhum erro foi exibido. Vamos voltar para o Excel, vamos apagar a nossa lista e eu vou executar a rotina. Veja que tudo foi feito corretamente. Agora eu vou colocar aqui um underline, o F. Quando der um OK, você vai ver que a faixa foi apagada. Quando eu der um OK e pedir para executar essa rotina de novo, ela não aparece mais. O comando delete, então, acabou sendo feito. Se o usuário digitar um nome errado, tem algum problema? Vamos testar. Ao invés de digitar underline meses, eu só vou colocar meses. Vou dar um OK. Veja que nada acontece, pois eu não fiz um tratamento ainda para verificar se o nome existia ou não. Simplesmente ele ignorou. Poderíamos fazer até um contador, verificar se, depois de percorrer o for each, se esse contador continua como 0, indicando que a faixa não foi encontrada. E aí, validar se esse 0 foi encontrado para poder fazer o processo. Agora, nós vamos para a última dica com relação à faixa nomeada, que é justamente recriar uma faixa nomeada, né, ou apagada no VBA. Você provavelmente vai precisar fazer isso em alguns códigos, então seja bem-vindo e vamos aprender isso agora. Você se recorda que eu programei 4 faixas diferentes no início e nós vamos mapear essas 4 faixas aqui. Set faixa 1 igual w.range. Se você observar, na nossa planilha, a faixa 1 está na minha coluna A. Então nós vamos mapear aqui da nossa faixa A2 até A concatenado, com a minha rotina para verificar qual é a última célula com dados. w.rows.count, .1.end xlap. .row. Não esqueça, porque se nós não colocarmos o .row, isso retorna um objeto e dá erro. Eu preciso do número da linha para poder mapear essa nossa faixa. Então eu sei que a faixa 1 é a nossa faixa de meses. Vamos definir a nossa faixa 2. Set faixa 2 é igual w.range. A nossa faixa 2, vamos consultar, é coluna C, nome do dias da semana. C2 até C concatenado com w.cells, w.rows.count, .1.end xlap.row. Então, nome do dia da semana. Faixa 3. Na faixa 3, nós temos aqui os dias da semana. w.range, coluna E2 até E concatenado, com w.cells, w.rows.count, .1.end xlap.row. Aqui é o número dias da semana. E a nossa faixa 4, nós temos 4 faixas de valores, ela vai da nossa célula G2 até H, e vamos comentar aqui w.cells, w.rows.count, .1. Tem um erro aqui na minha fórmula e eu já vou corrigir, você já deve ter percebido. xlap.row. Aqui são os estados. Por força do hábito, eu sempre verifico a última coluna, né, a última célula da coluna A. Só que nós estamos falando aqui da coluna C, eu preciso trocar isto para o número 3. A coluna E é a coluna número 5 e o G é a coluna número 7. Poderia também fazer para o H, que é a coluna número 8, mas tanto faz. 7 e 8, elas terão sempre o mesmo tamanho. Vamos então escolher aqui, ó, Select Case, nome faixa. Lembra daquele nome de faixa que o usuário digitou? Nós vamos usar exatamente esse mesmo nome. Case, então se o usuário pediu para apagar a nossa faixa nomes do meses, nós vamos usar isso aí para poder recriá-la. Dias da semana. Eu até posso colocar isso aqui com tudo maiúsculo. Dias da semana. E colocar o uppercase aqui também para facilitar, evitar que o usuário coloque tudo com letras minúsculas ou vice-versa. Case, nós vamos para a nossa segunda faixa, que é dias da semana, nome. Case, dias, ou melhor, meses, né, que é a nossa próxima faixa. E case, nós vamos colocar aqui a última, que são estados. Perfeito.
um case else para avisar o usuário e um end select. Para recriar então a faixa, nós apagamos essa faixa aqui na rotina de cima e agora nós vamos recriar, pois eu já sei a quantidade de células que cada uma delas tem. Então, se for a minha faixa dia da semana, como é que nós vamos recriá-la? W. Que é a nossa planilha, w.names.add, e aí nós vamos criar com o nome de faixa do usuário, nome faixa, vírgula, faixa 1. Por que vírgula? Quando nós vamos usar a instrução names.add, o primeiro argumento se chama name. Eu posso atribuir esse nome aqui e dar um nome para ele que vai ser dias da semana, vírgula. O segundo argumento que eu posso passar é o refers to, que é a nossa faixa de células. Refers to, dois pontos igual, e aí eu vou colocar faixa 1, que é aquela nossa faixa nomeada no começo. Se for dias da semana do nome, agora para facilitar, ou melhor, vamos digitar, vai, w.names.add, name, dois pontos igual, vai ser a nossa faixa dias da semana nome, vírgula, refers to, dois pontos igual, faixa 2. Um detalhe, a nossa faixa de meses é a primeira, eu inverti, então eu vou pegar isto aqui e vou trocar de lado. Pronto, agora sim. Case meses, e aí nós vamos chamar isso aqui da faixa 1 de meses, e a nossa faixa se chama, na verdade vamos pegar o nome do usuário, né? O name vai ser faixa nome, ou nome faixa, né? Que é a variável que nós demos. Aqui é a mesma coisa, eu não vou criar o nome do jeito que eu quero, eu vou criar o nome faixa que o próprio usuário utilizou. Você também pode recriar exatamente nos mesmos padrões que fez anteriormente. Então a ordem é meses, vamos checar aqui na nossa planilha, meses, nome do dia da semana, perfeito, então faixa 2, nome do dia da semana. A nossa faixa 3, w.names.add, ao invés agora de colocar o atributo, eu vou simplesmente escrever nome faixa, vírgula, faixa 3, que é a que se refere. E por último, estados, w.names.add, nome faixa, vírgula, faixa 4. Pronto. Case else, nós vamos dar uma mensagem para o usuário, message box, nome inválido, vírgula, ou melhor, ponto. Verifique a rotina de faixas, vírgula, VB, exclamation. E vamos matar a nossa variável set vFaixa nomeada igual a nothing. Set faixa 1 igual a nothing. Set faixa 2 igual a nothing. Faixa 3 igual a nothing. Faixa 4 também igual a nothing, w igual a nothing, e nós temos aí, acho que mais uma variável que nós demos o set lá em cima, que é a nossa variável, deixa-me ver, w, nome faixa string, é isso aí. Então, acabamos. Message box, processo concluído. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a verificação aqui, depurando o nosso código. Tudo certinho, vamos voltar para o Excel. Vou executar a rotina. Recriou os nomes e agora eu vou apagar a faixa underline meses. Vou dar um OK. Faixa foi apagada. E agora o processo foi concluído. Se clicarmos em executar a rotina, a faixa meses tem que aparecer também. Eu vou apagar esses dados e vou executar a rotina. Veja só que ele recriou, só que com um pequeno detalhe. Como você pode perceber, nós criamos essa nossa faixa utilizando o domínio da nossa planilha. Se entrarmos em fórmulas e gerenciador de nomes, você vai perceber que agora nós temos essa faixa de meses com o nome atribuído para essa planilha. O escopo dela é somente para a planilha 1. Para que você possa fazer o escopo para toda a sua pasta de trabalho, no nosso código nós temos que fazer uma mudança. Ao invés de adicionar na nossa variável w, então nós vamos dar aqui um active workbook.names, está lá. Então nossa biblioteca está certinha.
Vou apagar o W e vou colocar Active Workbook. Então agora nós vamos alterar a nossa zona de domínio, a nossa abrangência, né, da nossa faixa nomeada para toda a pasta de trabalho. Voltando para o Excel, executar rotinas, vamos apagar agora a underline estados. Ok, foi apagada. Então quando nós listarmos de novo, ela tem que estar escrita dessa forma, sem o planilha 1. Executar rotinas, puxando de lado, está certinho. Vou cancelar e nós vamos apagar agora essa faixa nomeada de meses, utilizando a nossa própria rotina. Ó. Eu vou excluir, ok? Vou executar a rotina e vou pedir para que ele apague a meses. Como ele não vai encontrar, ele vai simplesmente recriar. Ao executar a rotina de novo, olha lá, acabou de ser recriada. Então percebam que é muito simples trabalhar com faixas nomeadas no Excel. Existem muitas propriedades e, como você percebeu também dentro desse processo, existe a região do escopo do uso da faixa, ou da pasta de trabalho, ou ainda da planilha a qual você está criando. Fizemos então mais uma aula sobre o Excel VBA e eu acredito que as mais de 247 aulas que você tem na playlist com certeza vão lhe ajudar. Se essa é a primeira aula de VBA que você está usando no meu canal, que está assistindo aqui no meu canal de vídeos, saiba que existem muitas outras aí disponíveis. Inclusive as 67 primeiras aulas do meu canal são justamente um curso completo de VBA que você vai poder encontrar inclusive lá na Udemy. As mesmas aulas com certificado. Se você não precisa de certificado, pode fazer aqui mesmo no YouTube. E no meu site, no alessandrotrovato.com.br, lembre-se, você tem aqui diversos links para os trabalhos que faço, e um deles é o catálogo de vídeos. Quando clicar sobre catálogo de vídeos, você vai poder estudar Excel básico, são 30 aulas na sequência, todas de graça no YouTube. Funções diversas do Excel, há muitas aulas aí, mais de 100 aulas disponíveis sobre as funções do Excel. E é claro, as aulas de VBA. Aqui você vai encontrar, além das 67 aulas de VBA, todas as demais da playlist, sem contar o Word, ainda Outlook, concurso público e por aí vai. Planilhas Google e tudo que você imaginar de conteúdo de informática, você vai encontrar aqui no meu canal. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixe os seus comentários e não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Até nosso próximo encontro.